Você acha que o leão é sempre rei? Observe atentamente esta cena. Um rei em fuga. Seu orgulho esmagado sob as garras daquele que ele outrora mais desprezava, as hienas. Hoje, isto não é uma caçada. É um golpe sangrento planejado há anos. Bem-vindo ao pior pesadelo do rei da selva. Um pesadelo diurno. Numa matilha de hienas caçando freneticamente o rei da selva. Em meio à savana escaldante sob o sol, uma tragédia desmascarada se desenrola. Não se trata de uma emboscada furtiva na noite. Nenhuma tática de camuflagem ou elemento surpresa é empregado. Por milênios, o leão esteve no topo da cadeia alimentar, o símbolo absoluto do poder. Mas neste momento, esse símbolo corre o risco de ruir pelas mãos de uma força que ele sempre desprezou. Por milhões de anos, as regras nunca mudaram nesta savana. O mais forte não é apenas o melhor predador, mas também o arquiteto da ordem. Ele é o leão. Ele não precisa caçar todos os dias, pois sua própria existência é uma ameaça. Sua juba espessa e escura não é um mero adorno, é uma armadura e um medalhão, um sinal claro de testosterona, vitalidade e batalhas vitoriosas. É um certificado de poder supremo. Só de vê-lo, os outros devem se afastar, curvando a cabeça em deferência. Esta é a única linguagem que a natureza entende. Seu poder é construído sobre a crueldade. Para entender por que ele é o rei, observe suas presas. Ele é uma das poucas criaturas que ousam confrontar o búfalo do cabo de frente. O tanque de aço da savana. É uma batalha impiedosa, onde uma única investida pode quebrar suas costelas. Mas ele venceu, não apenas pela força, mas por sua vontade inabalável. Na alcateia, ele era o único com o direito de comer primeiro. Até mesmo as leoas, as principais caçadoras, tinham que esperar do lado de fora.
Essa exclusividade não se resumia à refeição, era uma confirmação de status, uma lei inabalável e inquestionável. O leão estava em um monte. Ao longe, o bando de leoas e filhotes descansava em paz. O poder sempre vem com responsabilidade. Ele era o rei, e também a muralha. Seu papel não era apenas encontrar comida, mas proteger todo o bando de reis rivais e outras gangues. Todos os dias, ele patrulhava, marcando seu território com cheiro e um rugido que podia penetrar 8 quilômetros de grama. Aquele rugido era um juramento, uma fronteira inquebrável. Se aquele rugido cessasse, a ordem ruiria. Seu bando sabia disso. Seus inimigos também sabiam. Não havia absolutamente nenhuma possibilidade de negociação. Seu poder era um monopólio absoluto. Ele comia primeiro. Sua matilha comia depois. E o resto da savana só podia observar. Esse monopólio brutal mantinha a ordem, mas, ao mesmo tempo, alimentava um acúmulo de ressentimento. Cada vez que ele abocanhava uma refeição, cada vez que rugia para afirmar seu território, ele semeava as sementes de sua própria ruína. O poder na savana não é permanente. Ele só existe enquanto houver medo. E quando esse medo for substituído pela fome, a gangue se erguerá. No mundo das gangues, a guerra não irrompe por ódio. Irrompa por fome. Mas para leões e hienas, o conflito vai além da refeição de hoje. É uma rixa escrita em seu DNA, que remonta aos primórdios da humanidade. Milhões de anos atrás, eles disputavam o topo da cadeia alimentar africana. Os leões, com sua força e velocidade explosivas, são reverenciados como grandes predadores. As hienas,
com suas mandíbulas capazes de esmagar ossos, são frequentemente rotuladas como carniceiras. Mas fatos científicos mudaram essa percepção. As hienas não são meras carniceiras. Elas são os predadores mais eficientes da savana, com uma taxa de sucesso na caça superior até mesmo à dos leões. Embora nossos ancestrais outrora reverenciassem os leões, a história de sua sobrevivência prova o contrário. As hienas possuem uma extraordinária economia de grupo, onde cada indivíduo tem um papel claro, liderado por uma poderosa fêmea alfa. Enquanto os leões dependem da força absoluta do indivíduo, as hienas dependem da força da organização. Esse fato as tornou inimigas declaradas. As hienas, sobreviventes tenazes e emaciadas, carregam consigo amargura em vez de alegria. Os leões devoram as carcaças dos antílopes, deixando às hienas apenas os ossos brancos para roer. É uma relação simbiótica cruel, na qual as hienas pagam um preço alto pela sobrevivência dos leões. Elas são constantemente ameaçadas e roubadas dos frutos do seu trabalho. Milhares de refeições foram roubadas. Esse descontentamento não era apenas ressentimento territorial. Era fúria acumulada de milhões de anos de desprezo. E quando a fome atingiu seu ápice, essa fúria se transformou nas sementes de um golpe. Eles não eram fracos. Estavam apenas esperando o momento certo. Um exército organizado estava pronto para desafiar o monopólio do rei idoso. Mas essa rixa não era apenas por comida. Era uma maldição de sangue. Algumas estações chuvosas atrás, essa matilha de hienas reinava suprema, liderada por uma rainha poderosa e experiente, uma fêmea alfa que não conhecia o medo. Até que ele chegou. O rei atual. Ele não veio apenas para reivindicar território, veio para eliminar a concorrência. Em uma caçada tempestuosa, ele encontrou a rainha. Não uma caçada. Foi uma execução a sangue frio. Ele a matou bem na frente da matilha,
Um golpe absoluto para enviar uma mensagem brutal. O poder absoluto não aceita oponentes à sua altura. As hienas não choraram. Elas tinham visto o olhar feroz do tirano e sua própria impotência. O medo estava gravado na mente de cada indivíduo. Mas junto com o medo veio um voto silencioso de vingança, alimentado pela fome e pela perda. Por isso eles apareceram hoje. Esta não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era o acerto de contas de um império que havia sido assassinado. Sangue precisava ser derramado. E a coroa do perpetrador precisava ser tomada, à luz do dia. A vingança amadurecera. E hoje era o dia do julgamento. A guerra sempre precisa de um pavio. E nesta savana, o pavio é muitas vezes a arrogância do governante e a imprudência do desesperado. O leão se deleitava na complacência do poder. Mas ele havia cometido um erro. Uma hiena solitária, levada à beira da morte pela fome, aventurou-se em seu território. O leão rugiu, não um rugido protetor, mas um de desprezo. Mas hoje, esse desprezo se tornará uma declaração de guerra. A hiena solitária não era o alvo. Era a isca. De todas as direções, a matilha de hienas surgiu. As criaturas ferozes formaram uma formação perfeita. Não havia escapatória. Não se tratava de uma caçada aleatória. Era um desafio planejado, orquestrado pela hiena alfa, um golpe de estado em plena luz do dia. Um leão podia matar uma hiena, mas nenhum leão nasceu para enfrentar uma matilha inteira. Sua força individual, que o mantivera no trono, agora era insignificante diante dessa união implacável. Ele rugiu para afirmar seu poder, mas seu rugido foi recebido apenas pelo som zombeteiro do medo que havia desaparecido. As hienas sabiam que eram mais fortes do que ele.
sabiam que ele estava sozinho. Não se tratava de bravura individual, mas do poder da mentalidade de grupo. Elas haviam invertido a balança do poder. As hienas investiram na batalha, consumidas pelo ódio. Um momento fatídico. Toda a savana prendeu a respiração. O rei da selva havia tomado a decisão definitiva em fugir. Cauda entre as pernas. O símbolo do poder supremo foi arrastado para a lama. Aquilo não era uma rendição, mas uma luta final e desesperada pela sobrevivência. A luta não era mais por comida, mas pela vida e pela dignidade suprema. O golpe havia sido bem-sucedido. Agora, a matilha de hienas iniciaria a perseguição mais humilhante da história da savana. No mundo de Lion Pride, o leão macho é o protetor, mas também o mais isolado. Quando o perigo surge, ele precisa lutar sozinho. Este é o preço de sua dominância. Ninguém o ajuda. Ninguém se atreve. Ele chama, mas recebe apenas silêncio. Cada pequeno ferimento é um convite. As hienas sabem que não precisam de um golpe fatal. Precisam de sangue. Precisam do leão exausto. Eles atacaram com uma tática de guerrilha, desgastando o poder absoluto com a persistência vil da superioridade numérica. Uma grande força estava sendo despedaçada. Ele havia escapado do cerco. As hienas pararam. Não precisavam mais persegui-lo. Para elas, destronar um rei era mais humilhante do que matá-lo. Nenhuma escuridão desceu para ocultar aquele estado patético. Sob o sol escaldante da África, a derrota do rei da selva ficou exposta diante de toda a savana. Ele caminhou penosamente em direção ao horizonte, onde o sol se punha. Cada passo era uma tortura, não apenas pelos ferimentos sangrentos, mas também pelo silêncio aterrador atrás dele.
As hienas não riam mais, estavam ocupadas destruindo o território que ele acabará de deixar para trás. Ele virou a cabeça para um último olhar. Aquele reino, onde outrora rugira de orgulho, agora pertencia a outro. Um rei sem lar. Um guerreiro sem matilha. Ele se tornou um sem-teto em meio a um mar de grama queimada. A sede e o calor escaldante começaram a consumi-lo. Mas em seus olhos cansados, não havia aceitação da morte. Ele ainda respirava. E a lei da natureza é simples: enquanto ele respirar, ele lutará. Essa solidão era seu castigo, mas também seu cadinho. Para recuperar o que havia perdido, ele não poderia voltar sozinho. Precisava de uma nova força, uma nova aliança poderosa o suficiente para esmagar as massas. Ele continuou a caminhar, sua sombra se estendendo longamente pelo solo árido, solitário, porém resiliente. Ele buscava a vida, uma segunda chance. Quando um rei é encurralado, o desespero de um leão pode se transformar em uma fúria final. Quem será o primeiro a pagar o preço por esse golpe?